amados, vamos continuar as nossas reflexões no livro de Levítico, no capítulo 19. A mensagem que eu tenho hoje para vocês na palavra de Deus, ela é muito simples, mas não é tão cumprida mais hoje em dia. Aliás, cada vez mais se cumpre menos isso, tanto no meio cristão quanto fora do meio cristão, principalmente no nosso país. Se vocês derem uma olhadinha comigo no capítulo 19 de Levítico, no versículo 32, a palavra de Deus fala assim: levantem-se na presença dos idosos, honrem os anciãos, temam o seu Deus. Eu sou o Senhor. Então, fundamentados no versículo 1, que dá todo o contexto, toda a diretriz para a gente entender o capítulo 19, Deus inicia esse capítulo dizendo que Ele é santo, o nosso Deus, o nosso Senhor, Ele é um Deus santo, e que se nós, de fato, o tememos, o amamos e o seguimos, nós devemos buscar a santidade. Buscar a santidade como? Seguindo as diretrizes que Ele dá nesse capítulo 19. E aí, então, nós chegamos nesse versículo 32, onde Ele mostra a vontade dEle para a gente, povo de Deus, em relação aos idosos, aquelas pessoas mais vividas. Levante-se na presença dos idosos, honrem os anciãos. Esse respeito. Nossa sociedade ela tem evoluído muito por causa da tecnologia. Você que vai ficando com um pouquinho mais de idade, eu que já passei aí dos 50, a gente vai ficando para trás. Por exemplo, a minha filha nasceu num mundo onde já existia computador, o celular faz uma extensão do corpo dela, não é isso? É uma realidade dessa nova geração. Eu não, eu só fui conhecer computador, usar o computador no meu mestrado. Antes disso, no primeiro curso na biologia, era na máquina de escrever. Então você estava fazendo um trabalho lá, uma monografia, alguma coisa, você estava lá fazendo esse trabalho, e daí você ia ler, você achava um erro, às vezes você tinha que refazer aquela folha toda. Às vezes você tinha que refazer dali para frente tudo que vinha, porque não tinha essa coisa de salvar no computador, era difícil. E celular, então, não existia isso. Era aquela coisa, olha, quando você chegar lá, você liga para mim, do telefone fixo ou de um orelhão, a gente tinha que se virar. Se virar. É um outro mundo. Mas nós temos que entender o seguinte, principalmente agora aqueles que são mais jovens, quando olham para aqueles que têm 65, 70, 75, 80 anos, não olhar com menosprezo porque eles não sabem mexer no computador, porque eles não sabem mexer no celular, porque eles não sabem lá o que é isso, o que é aquilo da tecnologia, mas tem que respeitar, e mais do que respeitar, honrar, se levantar na presença deles, se levantar no sentido de honrar, sabe? Você está ali num ônibus, chegou uma pessoa com mais idade que você, não precisa estar de barba branca não, chegou uma pessoa de mais idade, você dá o seu lugar para ela, e sem reclamar, e faz isso. Sabendo que você honrando o idoso, você está honrando Deus, porque essa é a vontade de Deus para você. E por que a gente não honra, muitas vezes, nem os pais hoje em dia, muito menos as pessoas que têm mais idade que a gente? Então nós precisamos tomar esse cuidado. O jovem sim ganhou um espaço para ter uma voz ativa. Antigamente os filhos não podiam dar palpite nenhum. Nenhum. Dentro de casa eles não faziam nada, eles só sim senhor, sim senhora, para o pai e para a mãe. Eles ganharam espaço, isso é muito legal, porque os pais têm dado espaço para os filhos. Mas o que tem acontecido às vezes é que os filhos não respeitam mais o pai, não respeitam mais a mãe, não honram pai e mãe, que é um mandamento que Deus dá para nós honrarmos pai e mãe. E até fala que você vai ser abençoado se você honrar o teu pai e a tua mãe. Agora, filhos que não somente ganharam o espaço, mas tomaram o espaço dos pais, que acham que mandam, que podem falar de igual para igual. Esses, então, é difícil até de falar para eles honrarem pessoas mais velhas, porque eles não honram nem as duas pessoas mais velhas que existem nesse mundo, que ela deve honrar de forma especial, que é pai e mãe. Então nós temos que aprender a respeitar, a honrar aqueles que são mais velhos do que nós. Independente se essa pessoa sabe muito ou pouco, independente se essa pessoa tem muitas habilidades ou poucas habilidades, nós devemos respeitar, nós devemos honrar, sabendo que fazendo isso, nós estamos respeitando e honrando e adorando o nosso Deus. O contrário, quando nós não respeitamos e não honramos os mais velhos, nós estamos desrespeitando e desonrando o próprio Deus.
Então, meus queridos, façamos isso. Vivamos essa lição tão simples, que nós passemos a respeitar, a honrar aqueles que são mais vividos do que nós. Porque dessa forma, nós estaremos adorando a Deus. Adorar a Deus não é só você ouvir uma musiquinha, levantar a mão e derramar lágrimas no culto da sua igreja. Isso daí é muito fácil de fazer. O verdadeiro adorador é uma pessoa transformada nas coisas simples da vida. E uma dessas coisas simples é exatamente nós honrarmos aqueles que têm mais idade do que a gente. Façamos isso e o nosso Deus se alegrará e nos abençoará. Amém.